Você encontrou aí, livro de Hebreus, capítulo 10. Encontre agora o verso 35, que eu quero ler juntamente com o 36. E a partir desse texto, eu quero te convidar para que possamos refletir um pouquinho em algo aqui da palavra do Senhor hoje. Amém? Hebreus 10, verso 35 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Amém? Eu quero usar esse texto como ponto de partida aqui para uma reflexão, amém? Da palavra de Deus contigo. Queridos, a carta aos Hebreus, ela é uma exortação e encorajamento aos cristãos judeus que estavam enfrentando perseguições e sendo também tentados, persuadidos a voltarem às práticas do judaísmo. E é óbvio, a intenção disso era que eles abandonassem a sua fé em Cristo. Quando você lê a carta, você vai ver que o seu autor, cuja identidade não é de forma explícita mencionada, você vai perceber que ele enfatiza em todo o conteúdo da carta a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança, aos antigos sistemas sacrificial e sacerdotal do Velho Testamento. Estes versículos que nós lemos fazem parte de uma seção da carta que exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé, confiando em Deus, especialmente em tempos de dificuldades e de adversidades. É essa mensagem que eu quero chamar a sua atenção, no texto lido. No verso 35, olha só o que diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A gente vê aqui que o foco do versículo está na confiança. A palavra nos adverte para que ela não seja perdida. E essa confiança aqui se refere à fé e confiança em Deus e nas suas promessas. É um chamado a não desistir da fé, a não abrir mão da fé, mesmo diante das adversidades que enfrentamos pelo caminho. É esse o foco desse versículo. No 36 nós lemos: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então a gente vê aqui que o foco desse versículo primeiro é na questão da necessidade de perseverança. Perseverança envolve paciência e resistência em face ou diante das dificuldades e pressões da vida. Essas palavras, queridos, nos encorajam a continuarmos firmes, mesmo quando tudo parecer ruim e estiver muito difícil. Essas palavras servem para isso. O segundo foco aqui está na vontade de Deus. Olha só, eu vou sempre reler o texto para você. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, a vontade de Deus aqui, ou fazer a vontade de Deus, essa vontade que o escritor enfatiza aqui, envolve seguir os mandamentos do Senhor, confiar no seu plano, mesmo quando não entendemos nada, ou completamente nada, do que está acontecendo com a gente. É importante a gente manter essa confiança nele, porque a vontade dele é soberana, e não importa o que tivermos que enfrentar, se nós confiamos nele, a vontade dele vai prevalecer. O outro foco do versículo 36 está na promessa. Olha isso, vocês precisam perseverar,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. A promessa aqui se refere às bênçãos prometidas por Deus, tanto aqui, para esta vida, como também para a eternidade. A perseverança na fé é necessária para que essas promessas se concretizem. Por quê, queridos? Porque é a perseverança que vai nos dar condições de fazer, de viver a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, o que é que o texto nos diz? Que nós vamos alcançar a promessa. Quem quer alcançar todas as promessas de Deus aí? Amém? Então a mensagem, do texto é essa. Agora, é uma empreitada fácil viver esse nível de fé, de confiança, de entrega o tempo todo? Claro que não. Isso se trata de algo difícil, na verdade. Nós sabemos disso. E com isso em mente, eu gostaria de discorrer sobre um perigo que se opõe a nós, na tentativa de deixar tudo isso ainda mais difícil para ser vivido, praticado. E esse perigo, ele tem causado grande prejuízo na vida de muita gente. E quando eu falo sobre isso, eu estou me referindo sobre o perigo da anomia, que inclusive é o tema da nossa ministração hoje. O perigo da anomia. Amém? Agora, para a gente caminhar dentro desse entendimento, o que é anomia? Aí eu quero que você firme a sua atenção aqui. Este termo, queridos, ele é muito usado e conhecido na medicina, na sociologia e também na psicologia. Porém, anomia, teologicamente falando, representa um estado de desalento, de desânimo, abatimento e esmorecimento. É quando a perda de propósito assola a vida do cristão, trazendo consigo uma série de perigos e perdas. Isso é anomia na vida cristã. E ela acontece quando, sufocado pelas circunstâncias, pelas pressões, pelas dificuldades, a pessoa é levada a olhar para as coisas e não ver mais nelas novidade e essência nenhuma. A novidade e a essência desaparece quando a pessoa é tomada por esse fenômeno chamado anomia. E quando a novidade e a essência deixam de existir, as experiências cotidianas se tornam desprovidas de significado. É aquele estado em que muitas vezes a gente continua fazendo as coisas, mas apenas por fazer. Tipo, cumprir uma obrigação, cumprir uma tabela, perde completamente o seu significado. E isso leva a pessoa a correr o risco de uma alienação e desconexão emocional com o real sentido da sua própria existência. Isso é muito grave. Isso é anomia. E o caminho pela qual ela se instala? Acompanhe isso comigo. Primeiro, vem o descontentamento. Quando você olhar para a sua vida, para o seu coração, e perceber que o descontentamento em alguma coisa, ou com alguma coisa, está nascendo, é o fenômeno, a anomia, querendo se instalar na sua vida. Porque é o primeiro caso, é a primeira coisa que acontece. A gente começa a ser descontente, a viver descontente. O descontentamento, olha só, gera a insatisfação. Não é assim? E a insatisfação, por sua vez, traz outros dois terríveis males. A insatisfação gera a murmuração e a ingratidão. Quando isso é instalado na mente e no coração da pessoa, a anomia é instalada. E aí, irmãos, é fracasso, perda, prejuízos incalculáveis para aquela específica área ou para toda a sua vida, para toda a vida, o contexto de vida da pessoa. E algo que nós precisamos entender e
dar ênfase aqui. Queridos, a ingratidão é uma condição em que a pessoa se desconecta de Deus e da sua vontade. Lembra do que nós lemos nos versículos? O escritor aos Hebreus diz assim no versículo 36, vocês precisam perseverar, porque, tendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, preste atenção, como que nós vamos viver a vontade de Deus, se o nosso coração for desconectado dele e da sua vontade? A gente não vive. É impossível viver isso. Percebe que um coração ingrato, né, ele é lançado para longe de Deus. É tipo, né, é um decreto, um coração ingrato é decretado a não viver a vontade de Deus, a não experimentar as bênçãos de Deus. E esse é o fim da anomia, quando ela é instalada na nossa vida ou na vida da pessoa. A exemplo disso, eu quero destacar, né, para trazer mais clareza para nós, o comportamento da nação de Israel logo depois de serem libertos do Egito, o que nós temos o registro, por exemplo, no livro de Êxodo. Irmãos, o que a palavra de Deus nos narra? Um povo que viveu uma escravidão que durara 430 anos, foi liberta pelo Senhor. Deus levanta, né, o libertador Moisés, e com mão forte e poderosa, Deus tira aquele povo da escravidão do Egito. E depois disso, a gente vê que no processo já, como libertos, o tempo todo, o inimigo tenta instalar anomia na vida dos israelitas. E para tristeza e exemplo para nós, ele conseguiu fazer isso com a maior parte daquela geração. Quando você vê, né, no processo de libertação, eles viram a manifestação poderosa de Deus, por exemplo, em relação às 10 pragas, que foram sinais da mão forte e poderosa de Deus agindo em favor deles. Irmãos, você consegue imaginar você ali naquele tempo e vendo todas aquelas manifestações? Todas as vezes que Moisés chegava para Faraó, deixa o meu povo ir, nós queremos ir adorá-lo no deserto, né? Faraó não, vinha com, né, uma proposta, e Moisés dizia, não, se assim para nós não serve, então ninguém vai, praga em vocês então. E lá vinha uma ação poderosa de Deus sobre aquele reino, e toda a nação de Israel, que era escrava, via isso. Sinais poderosos, Deus agindo o tempo todo, durante as 10 pragas, nenhuma coisa que Deus disse que viria, não aconteceu, todas vieram, e aconteceram como Ele falou para Moisés, e Moisés comunicava ao povo. Depois de toda essa manifestação poderosa de Deus, eles são libertos do Egito. Logo na saída do Egito, acontece ali a primeira manifestação poderosa fora daquela nação egípcia, quando eles estavam diante do mar, né? Eles estavam ali, de um lado, na sua frente água, do outro, atrás Faraó vindo, deserto, e de repente eles veem ali o mar se abrindo, e eles passando pelo meio dele em terra seca. Já no deserto, eles viram as águas amargas de Mara se transformarem em águas doces. No momento em que, lá no deserto, agora libertos do Egito, da escravidão, eles começam a reclamar, a murmurar, se sentirem insatisfeitos, descontentes com aquilo que eles estavam vivendo, né? E de repente pede água e Deus providencia, transforma águas amargas em doce, eles bebem e matam a sua sede. Logo em seguida, queridos, eles começam a reclamar, a se sentirem descontentes, pedir comida. Pedidos justos, né? Mas não precisava reclamar, não precisava murmurar, né? Porque o pior
eles viveram gerações, 430 anos no Egito como escravo. E aí, quando eles pedem comida, o que é que Deus faz? Irmãos, a Bíblia diz que Deus manda o maná. Consegue entender o que é? Todos os dias, ao acordar, você sair na porta da sua casa, no caso deles, da tenda, e ter comida à vontade. Que o único trabalho que eles teriam que fazer era pegar aquilo, preparar e comer. Consegue entender isso? Que experiência extraordinária. Você já parou para pensar, se todos os dias você abrisse a porta do seu apartamento, da sua casa, tivesse lá 5 mil reais, 10 mil reais, ou aquilo que você mais necessita para a sua sobrevivência? Irmãos, essa foi a experiência deles. Eles não tinham comida, pedem e Deus manda, todos os dias. Né? E eu acho interessante que Deus até decreta uma lei, olha, ninguém pode guardar nada para o dia seguinte, porque Deus queria mostrar para eles que Ele era um Deus de provisão, e que em todos os dias Ele iria fazer presente, trazer a provisão do pão diário para eles, e assim aconteceu. Mas o que nós vemos também, queridos? Depois da libertação do Egito, entre todos esses acontecimentos que foram citados, vemos sempre um povo descontente com tudo. Não é assim? Eles nunca se sentiam satisfeitos. Na verdade, no meio de todos esses acontecimentos, o que nós vemos é um povo descontente, insatisfeito, murmurador e ingrato. É isso que a gente vê na vida deles o tempo todo. Tanto é que não podiam ver uma pequena ameaça de falta ou de escassez de alguma coisa, que lá vinha os descontentes, insatisfeitos, murmurar com o coração ingrato, questionando Deus, Moisés e tudo. E nesses momentos, olha só o perigo, o coração ingrato, ele nos faz esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. De todas as formas miraculosas, de todos os milagres, de todas as providências que Deus fez. Sabe, quando eu olho para esse contexto, queridos, né, nesse momento aqui, especialmente falando do maná, quando Deus providencia o maná, se tinha falta de água, Deus manda água, né? Teve vontade de comer carne, Deus mandou carne. Eu acredito que nesse momento aqui, se aquele povo tivesse sensatez, eles poderiam virar para Deus e dizer assim, Senhor, nem precisa de Canaã. Apesar de que Deus tinha Canaã, tinha algo ainda melhor. Mas por quê, irmãos? Pensa, um povo que era escravo no Egito, agora estão no deserto, mas no deserto com a presença e a provisão de Deus o tempo todo. Durante o dia, no calor, a Bíblia vai nos dizer que Deus colocava uma nuvem para protegê-los. Durante a noite, frio no deserto, vinha uma coluna de fogo para aquecê-los. Maná todos os dias, a presença manifesta de Deus. Percebe? Não é que eles tinham que abrir mão da promessa, mas se fossem sensatos, eles poderiam, ao invés de descontentes, insatisfeitos, murmuradores, ingratos, eles poderiam virar para Deus e dizer, Deus, se o Senhor parar aqui, eu estou disposto a viver a vida toda no Senhor com o deserto, porque está bom demais. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Durante o tempo todo, eles reclamavam. Logo depois do maná, comendo maná, irmãos, o povo começa a reclamar disso. Eles pedem carne. O que Deus faz? Enche o arraial deles de cordonizes. Comeram carne até se empanturrar. E é engraçado que, né, nesses episódios, em determinado momento, você vai ver que eles, com o coração descontente, insatisfeito, na sua murmuração, eles viravam e diziam assim para Moisés, Deus tirou a gente do Egito para acabar conosco aqui no deserto, para matar todo mundo. Não seria melhor ter feito isso lá mesmo? No Egito, a gente tinha panelas de cebola. Irmão, pensa nisso. O povo liberto da escravidão, que durou a vida inteira, recebendo maná do céu todos os dias e com saudade de cebola. Ah, irmão, tenha dó. É muita ingratidão. Não é verdade? Meu Deus, é muita ingratidão, irmãos.
Mas esse era o comportamento deles. Esse foi, o comportamento, a postura deles. Sabe por quê, irmãos? O diabo conseguiu instalar esse inimigo chamado anomia na mente e no coração desse povo. E como resultado, quantos a Bíblia vai nos dizer dessa galera que conseguiu chegar em Canaã? Apenas 2 pessoas, Josué e Calebe. E se você for olhar no contexto geral que a palavra de Deus nos apresenta, só os 2. É lógico, Moisés não entrou por outro motivo, Só os 2, Josué e Calebe, tirando Moisés de todo o povo, permaneceu perseverantes, confiantes em Deus, crendo na vontade dEle, fazendo a vontade dEle. E esses alcançaram a promessa. Não é a mesma mensagem que nós lemos em Hebreus 10, 35, 36? Perseverem, porque tendo feito a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Entende, queridos? Então, o resultado na vida do povo de Israel foi esse, o resultado da anomia. Todos caíram no deserto. Todos ficaram pelo caminho. E deixa eu te dizer uma coisa. Me ouvindo até aqui sobre isso, talvez você já deu uma passeada pela sua própria história, pelo seu próprio comportamento. E se você conseguiu já ver algumas coincidências, eu quero te dizer que não são meras coincidências. Tá? Porque hoje, a verdade é que um mundaréu de gente está tomado por anomia. Em algumas áreas, ou em todas as áreas da sua vida. Conhece aquelas pessoas que se conseguem romper muito bem numa área, mas na outra é só descontentamento, insatisfação, murmuração, ingratidão? Não tem gente assim? Talvez, quantas vezes nós somos assim? A gente consegue viver uma vida muito bacana na nossa questão profissional, mas na família é um desastre. Reclama de tudo, insatisfeito, descontente com tudo. O casamento nem se fala. Isso eu quero te dizer que a ideia é exatamente provocar você e eu a pensarmos sobre isso, porque isso é um mal que o inimigo tenta instalar na nossa vida, porque, irmão, se tem alguém que não quer nos ver rompendo na vida, vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, que é o que vai nos levar ao cumprimento da promessa, é o diabo. E ele trabalha o tempo todo para nos impedir, para nos travar pelo caminho. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer agora é, com esse entendimento de anomia e esse exemplo aqui da nação de Israel, como evitá-la? Você já percebeu que todos nós somos tendenciosos a deixar que tudo na vida se torne comum? Banal? Simples demais? Não é verdade? Isso é uma característica nossa, de todos os humanos. Olha como a gente fica, por exemplo, quando a gente pega o carro dos sonhos. Irmãos, que empolgação, não é verdade? Só que passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, é sempre tendencioso que aquilo fique comum, perde a graça. É assim com a compra da casa, empolga, Por quê? Porque você tem a consciência da bênção que Deus te deu. Mas os dias vão passando e de repente você olha, ficou comum. E deixa eu te dizer, isso não acontece só com um carro, uma casa. Na verdade, se a gente for olhar, isso acontece em quase tudo na nossa vida. Por exemplo, o nosso relacionamento com Deus. Responde para você mesmo. Você se relaciona com Deus hoje com a mesma empolgação, com a mesma paixão, com a mesma fome, com o mesmo nível de entrega de quando você entregou a sua vida para Ele? A maioria de nós não conseguimos manter isso. Porque até o nosso relacionamento com Deus passa a ser algo
comum. É assim com a família. Irmãos, quando as pessoas vão se casar, nossa, que empolgação, não é verdade? Meu Deus, né? Irmãos, que empolgação, isso é maravilhoso. Encontrou ali, né, a sua tampa. Irmãos, isso é maravilhoso, é um momento único que empolga todo mundo que vê. Mas olha como que ficam os casamentos algum tempo depois. Quando vem um filho, que empolgação que é, só que depois fica comum e normal. Quando consegue aquele emprego maravilhoso, orou, jejuou, Deus abriu a porta e uau, entrei. Nas primeiras semanas é aquela empolgação, depois fica tudo comum, normal. É assim com a igreja. A gente se empolga quando a gente encontra uma igreja que olha para ela e percebe, uau, é aqui que eu quero crescer, né? E a gente se empolga e vai, e de repente fica comum, fica normal. É assim com a célula que lideramos ou participamos. Irmãos, nós somos tendenciosos a deixar que tudo na vida se torne comum. É verdade ou não? Isso é uma realidade. E nós precisamos entender, irmãos, que nada na nossa vida é comum. Sabia disso? Não é comum. E como podemos evitar que a anomia se instale em nossa vida? Agora eu vou responder a pergunta. Só tem um jeito. Nós podemos fazer isso se a gente conseguir manter a essência da vida, a essência de todas as coisas na nossa vida. É assim que a gente consegue evitar que esse perigo eminente se instale na nossa vida. Porque, olha só, quando o nosso relacionamento com Deus vira algo comum, o nosso casamento se transforma em algo comum, a nossa esposa, o esposo, o cônjuge se torna em alguém comum na nossa vida, a igreja se transforma em algo comum, a célula em algo comum. Sabe o que é isso? Deixa de ser novidade. Quando deixa de ser novidade, perde o quê? A essência. E olha o processo. Deixou de ser novidade, perdeu a essência, nós estamos a milímetros, se já não estivermos, dentro do descontentamento. A gente já começa a viver descontente. Aí começam as comparações. O descontentamento traz o quê? A insatisfação. De repente, a gente já não quer mais ficar insatisfeito, a gente começa a murmurar. Aí entra pelo caminho da ingratidão, a anomia instalada. Acabou, irmãos. O caminho do fracasso está aqui. E você sabia que esse inimigo é que tem levado muitos a desistirem? E olha, eu quero te dizer que o foco da nossa palavra hoje é sim como evitar isso, mas a palavra que nós estamos usando como pano de fundo para essa reflexão, fala de perseverança, entende? Fala de não esmorecer, que é exatamente o contrário disso aqui. Exatamente o contrário de muito daquilo que talvez eu e você temos vivido na nossa jornada cristã, em tudo na nossa vida. Então, queridos, só tem esse caminho, é a gente olhar para a vida e não permitir que ela se torne comum, que ela não perca a essência. E cá para nós, quantos de nós temos pelo menos percebido a importância disso? Irmãos, é tudo comum, como isso aqui, ó. Água é uma delícia, né? Olha como isso é comum. Quantas vezes na nossa história, ao beber um pouquinho de água, como eu bebi aqui, a gente faz isso como algo extraordinário na sua essência.
A gente nem lembra, irmãos, que tem muita gente, milhões de pessoas pela terra, que não tem água potável para beber. Hoje você almoçou, né? Lembra do momento à mesa? Quando nós estamos vivendo o processo de anomia na nossa vida, irmãos, o momento da refeição com a nossa família passa a ser comum, não é mais novidade, perde a essência. A gente faz aquilo, muitas vezes reclama do que está na mesa, e a gente é tão ingrato com isso, porque nós não conseguimos considerar, irmãos, o tanto de milhões de pessoas que hoje, até agora, quase 20 horas, não comeu nada nesse domingo. Olha que coração ingrato que esse processo nos leva. Tem alguma diferença dos israelitas no deserto? Nenhuma. Não é verdade? Então, talvez, quando você olha para a sua vida hoje, você diz assim, puxa pastor, esse negócio está me assombrando. Esse negócio aí está me pegando. Irmãos, e é verdade. Quando o Senhor começou a falar sobre isso comigo algum tempo atrás, eu comecei a rascunhar isso, a tomar nota de algumas coisas. Irmãos, deixa eu te dizer algo, eu duvido, incluindo eu no pacote, se tem alguém aqui que não esteja vivendo esse tipo de situação em alguma área da sua vida. E nós precisamos despertar para isso. É um inimigo sutil que se instala e ele precisa ser vencido. Porque tem muita coisa boa de Deus para a gente viver. Entende? Então, eu queria citar para você algumas coisas na nossa vida, irmãos, que não pode ser tidas como comum, que tudo, né, que está dentro disso aqui que eu disse, irmãos, como, por exemplo, que o nosso relacionamento com Deus pode se tornar em algo comum. Ele sendo a fonte de todas as coisas para as nossas vidas. Percebe o tanto que o inimigo é sutil? Porque, olha só, quando você vai para Mateus 6,33, nos versículos anteriores, você vai ver, né, a palavra nos dizendo que, fazendo referência a todas as necessidades da vida. Tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida bem-sucedida, viver uma vida bem, Mateus nos narra antes do verso 33 do capítulo 6. E quando chega no versículo 33, o que ele diz? Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, irmãos, a tática do inimigo, se ele consegue instalar na nossa vida anomia, no que se relaciona ao nosso viver com Deus, olha o prejuízo que isso vai acarretar para nós. E aí a gente precisa avaliar isso. Quantos de nós, como foi dito aqui, quando se fala de se relacionar com Deus, não tem mais paixão por Ele? Aquela paixão, aquele primeiro amor, aquele fogo ardente que tomava conta da vida da gente, irmãos, e que nada era empecilho para a gente buscar a Deus, orar, jejuar, estar na igreja, servir uns aos outros, estar com a Bíblia, comendo a Bíblia. Esses dias eu tive uma experiência dentro disso aqui, lá em casa. Irmãos, eu tenho uma Bíblia que me acompanha há quase 27 anos. E eu peguei aquela Bíblia, eu sempre pego para mim, né, consertar aquelas orelhinhas que dá nas folhas, e de repente eu comecei a folhear aquela Bíblia, o Senhor me trouxe esse assunto, eu comecei a ver algumas anotações que eu fiz há 20 anos atrás, irmãos, e eu voltava lá, irmãos, que prazer, sabe, que momentos prazerosos de estar simplesmente com uma Bíblia aberta e me deliciando de uma leitura e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Relacionamento com Deus. Só que quando a anomia se instala, a gente vai perdendo, a gente perde esse prazer, porque a palavra de Deus deixa de ser novidade, ela não é vista e tida por nós como algo essencial, perde a essência. Percebe como que o diabo é sutil? Ele quer azedar o nosso relacionamento com Deus.
E é isso, queridos, Ele quer fazer em todas as áreas da nossa vida, porque talvez Ele não consegue travar você no seu relacionamento com Deus, mas Ele vai tentar no casamento, na família. Entende? Porque Ele sabe que se Ele travar, tá, eu não consigo tirar a paixão desse cara por Jesus, mas eu vou tirar a paixão dele pela esposa, pelos filhos. É assim. Ele entra, ele tenta de todas as formas instalar esse processo, esse inimigo na nossa vida, exatamente porque ele não quer que a gente viva a promessa, que a gente alcance a promessa. Agora eu pergunto, quantos de nós estamos atentos a isso? Ou nós vamos permitir viver a vida no comum, sem viver na essência? E é impressionante, queridos, que muitas vezes a gente só leva um choque de realidade, que eu espero ser diferente, que a minha oração tem sido, Senhor, que essa palavra me provoque a mudança, que essa palavra provoque a tua igreja a mudança nesse sentido. Mas a verdade é que na maioria das vezes, as pessoas só começam a pensar nisso quando perde coisas essenciais na sua vida. Outro dia, eu vi um vídeo de uma irmã cantora que está com câncer. Se eu não me engano, o nome dela é Camila, cantora Camila. Irmãos, e quando eu estava assistindo aquilo, dentro desse rio, Deus falando comigo, irmãos, como eu chorei e fui ministrado. Ela estava internada, muito debilitada, e naquele dia específico, a irmã Camila conseguiu sentar na cama. E quando ela se encontrou sentada e com pessoas ajudando ela a permanecer sentada, ela começou a chorar e adorar a Deus, porque conseguiu sentar, irmãos. Sentar. E o que isso significa para nós muitas vezes? Nada. Por quê? Virou comum, ficou comum, perdeu a essência. Não é verdade? Outro dia, nós estávamos sentados com um casal e um irmão nosso, comentando com a gente que nesse período de Covid, ele também foi acometido por uma deficiência renal. Os 2 rins não funcionam mais. E aí ele estava dizendo para nós que ele bebia muita água antes desse problema. Hoje, ele pode beber durante o dia poucos ml de água. Consegue imaginar, irmãos? E muitas vezes a gente toma água, como eu já fiz aqui algumas vezes, como algo comum. Não é comum. Eu estou usando esses exemplos exatamente para provocar você a pensar. Nós precisamos permitir que o Senhor nos dê realmente um coração, ou que leve a gente a ter um coração que viva a vida na sua essência. Nada na nossa vida é comum. Nós somos criaturas de Deus. Você é feitura de Deus, diz a palavra. Deus te resgatou. Do mesmo jeitinho, queridos, o mesmo processo que aconteceu com o povo de Israel. Na verdade, aquilo ali é uma semelhança com o que aconteceu com a gente. A Bíblia nos diz que eles estavam escravos no Egito. A Bíblia também vai nos dizer que nós estávamos escravos no império das trevas. Do mesmo jeito que eles, Deus levanta Moisés para libertar esse povo. A Bíblia vai nos dizer que Deus também envia Jesus, o Redentor, para nos redimir. E através de Jesus, o que Deus faz? Deus nos arranca das mãos dos faraós, Satanás, e agora nos transporta para o reino do seu Filho, Jesus, do seu Filho de amor. Entende? Então a gente precisa entender que nada na nossa vida é comum. Tem uma essência divina em tudo na nossa vida, e nós não podemos perder isso. Porque se perde, se vira comum, se perde a essência, o seu coração, o meu, vai passar a ser descontente. E aí o caminho para a anomia foi aberto.
do descontente eu viro um insatisfeito, que vai me transformar num murmurador e automaticamente em um coração ingrato, desconectado de Deus. Lembra de um significado teológico que eu disse no início do que é anomia na vida cristã? Anomia na vida cristã se resume nisso aqui, ó, é perda de propósito. Quando se perde o propósito, acabou. Você pode até continuar fazendo coisas, ou fazendo tudo, mas se não tiver propósito, o seu fim não vai ser alcançado. Amém? Então, queridos, a verdade é essa, e eu quero repetir, que talvez todos nós, em alguma área, estamos sendo judiados por anomia. E nós precisamos olhar para isso e encarar esse inimigo de frente e vencê-lo. Tem muitos que estão vivendo isso em todas as áreas da vida. E o convite hoje do Espírito Santo é: decida viver na essência, crendo em Deus e confiando na força do seu poder. As dificuldades, as pressões, os problemas da vida não podem mais ser usados pelo diabo para nos levar a esse processo de esmorecimento, de desalento, de anomia na nossa vida. Outro dia eu ouvi algo, irmãos, que isso precisa entrar em nós, entrou em mim. Contava-se, né, uma experiência que alguém tinha acabado de perder alguém muito especial da família. E no domingo seguinte, aquela pessoa estava lá na igreja para pregar a palavra. E alguém chega para ele e pergunta assim: mas, pastor, você está aqui, você vai pregar, sua esposa acabou de ser sepultada essa semana. Ele vira para aquela pessoa e diz assim: isso não pode ser motivo para que eu não pregue a palavra, para que eu não me alegre em Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi que essa vida aqui é a única oportunidade que eu tenho de servi-lo, mesmo em meio a problemas, a dificuldades e perdas na vida. Sabe por quê, queridos? No céu nós não vamos ter problema. Bom demais, né? Mas nós precisamos valorizar o tempo que nós temos. Porque esse é o único tempo de vida, de existência que teremos, onde nós, mesmo no meio de todas as dificuldades que nos abatem, nós podemos perseverar, continuar crendo, honrando ao Senhor, fazendo a vontade dEle e caminhando para alcançar as promessas. E eu quero te convidar a identificar qual é a área da sua vida que a anomia está instalada. Identificando, o convite, o desafio é: vamos botar esse inimigo para correr hoje? Vamos virar a chave? Vamos fazer uma tomada de decisão e dizer: Senhor, a partir de hoje, sai aqui esse coração ingrato. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz, né, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para Cristo. Para Deus em Cristo Jesus, para você, essa é a vontade de Deus, de graça, entende? Porque em todas as coisas Ele se faz presente, Ele não perde o controle de nada. Você pode fazer isso? Vamos ficar de pé, e eu quero terminar, antes de fazer uma oração com você, relendo o texto de início da nossa reflexão. O texto diz assim, Hebreus 10, verso 35 e 36, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Como foi dito, é uma palavra que foi direcionada aos cristãos judeus, mas ela está ecoando pelas gerações e hoje ela está chegando ao teu coração. Então eu quero te dizer que essa palavra é para mim e para você, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer: ei, não perca a sua confiança, não deixe de confiar, porque há uma grande recompensa nela, na sua direção. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para ti:
Você precisa perseverar, você precisa fazer a vontade de Deus, a perseverança vai te ajudar nisso, porque este é o caminho para que você possa alcançar a promessa, a bênção que Deus tem reservado para a sua vida. Você recebe isso? Você pode colocar suas mãos numa posição de ser liberto, de ser impactado pela presença gloriosa do Espírito Santo agora. Eu creio, queridos, que uma simples decisão no coração vai tirar toda a anomia, tudo aquilo que o diabo tem instalado na nossa vida dentro desse processo diabólico, satânico para nos travar. Uma simples decisão no coração, quando nós olharmos e dizemos: Senhor, está aqui nessa área na minha vida, é o que eu estou enfrentando, é o que eu estou vivendo, mas hoje eu quero que o Senhor derrame graça e favor sobre mim, me liberta dessa escravidão, muda a minha visão, para que o meu comportamento, Senhor, possa mudar. Eu quero voltar a dar valor nas coisas, a viver a vida na sua essência, na essência divina. Eu quero orar por você agora. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, Senhor. Oh Deus, e eu quero orar neste momento para que ela não seja apenas mais um discurso que chega aos nossos ouvidos neste lugar, mas eu oro para que com a unção do Espírito Santo, essa verdade possa sair da mente de cada um de nós e descer para o coração como revelação. Espírito Santo, derrama graça e favor agora, poder libertador sobre nós, em nome de Jesus, meu Deus. Eu sei que há pessoas e mais pessoas aqui que estão vivendo anomia na sua vida, em algumas áreas, ou talvez em toda a vida, em todas as áreas, mas eu também creio que há um poder libertador. Você crê nisso? Apresenta agora a sua vida a Deus, diga a Ele agora: Senhor, me liberta desse mal, tira, Senhor, me tira dessa condição, em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero declarar que anomia nenhum, que coração ingrato, murmurador, insatisfeito e descontente, Senhor, nada disso vai perdurar na nossa vida. Nós somos aquele povo que crê, que persevera, que vive para fazer a tua vontade. E assim, Deus, nós vamos continuar experimentando o cumprimento da tua promessa cada dia da nossa vida, enquanto estivermos aqui. E estaremos contigo na eternidade. Eu profetizo essa mudança, eu profetizo, Senhor, essa restauração, essa libertação sobre a vida do teu povo, sobre a nossa vida neste lugar hoje, para a glória de Jesus. Você crê nisso? Então preste atenção, agora é prática, porque o descontentamento vai continuar querendo bater. É viver a vontade de Deus, é obedecer a Deus. Que o Espírito Santo te dê graça para isso. Eu quero te convidar a experimentar, queridos, essa mudança de chave, porque talvez esta oração não mudou a circunstância, mas ela pode ter mudado aqui dentro. E se mudar aqui dentro, a sua palavra, a sua conduta, o seu comportamento muda. E aí você vai perceber que o exterior já não é tão importante mais assim. Você recebe isso? Vamos adorar o Senhor para terminar. Eu quero te convidar a adorá-lo agora, como se fosse a última vez da sua vida, na essência. Porque isso aqui, queridos, que nós fizemos no início do culto, não pode e não é comum. Quando nós estamos aqui neste lugar, reunidos como a sua igreja, preste atenção, é a igreja, é a família de Deus na terra, é a noiva do Cordeiro reunida. Isso não pode ser comum, isso tem que ser tido e visto na sua essência. Quando nós abrimos a nossa boca para adorar, queridos, é ao Deus poderoso e eterno que nós estamos adorando, não é a qualquer Deus. Eu quero te convidar a fazer isso agora.
sabe, talvez como você há muito tempo não faz, e que a graça e o favor de Deus possa acompanhar você nesses dias, trazendo transformação em tudo aquilo que você precisa. Amém?